Boa noite a todos, né? Inaugurando aqui não a feira e nem as palestras, mas o turno da noite. Então vamos inaugurar a nossa turma da noite. Em primeiro lugar, bem-vindos a todos vocês que estão visitando a Expo Franchising ABF Rio 2021. Eu espero que aqui vocês tenham encontrado, venham a encontrar um ambiente próspero, bom para fazer negócios, um ambiente agradável, que vocês tenham opções, né, que vocês tenham gostado e aproveitado a feira. E parabéns também por estarem aqui para tentar também obter um pouco de informação, para tentar obter um pouco de conhecimento relacionado ao franchising, tá? Então, para a gente começar, a minha palestra... Bom, eu sou Hanna Fernandes, eu sou diretora jurídica da ABF Rio, também sou advogada, eu sou associada sênior de um escritório de propriedade industrial no Rio de Janeiro. Há 15 anos eu trabalho com o franchising. Qual é o objetivo principal da minha palestra? Que é falar para quem veio à Expo Franchising como um potencial investidor. Um potencial investidor em franquias, como um franqueado, eventualmente um potencial franqueado que veio aqui ver uma nova possibilidade de investir, de obter renda. Então, o objetivo da minha palestra é esse é o foco, é o público. Contudo, se tiver aqui alguém que tem alguma outra pergunta, alguma outra questão, não especificamente relacionada ao tema da minha palestra, se eu souber e puder responder, eu ficarei feliz em poder auxiliá-los, porque no final das contas a gente está aqui para isso, que é para ajudar todos vocês e tirar as dúvidas e proporcionar um ambiente seguro, no meu caso, juridicamente seguro, para que vocês possam fazer os negócios que vocês desejam, que vocês entendem que é bom, né, que pode ser bom para vocês. Então, o que eu quero colocar aqui? Em primeiro lugar, gente, circular de oferta de franquia. Talvez vocês já tenham ouvido falar de circular de oferta de franquia ou não. Quem aqui veio à Expo Franchising pensando em empreender, eventualmente como um possível franqueado? Quem veio aqui com esse propósito? E quem conhece esse termo circular de oferta de franquia? Levanta a mão para mim. Então, temos potenciais investidores, pessoas que conhecem o termo circular de oferta de franquia. Da onde veio isso? Foi a Hanna que inventou? Não, não foi a Hanna que inventou. Isso vem da lei. Desde a nossa primeira lei de franquias, o Brasil ele tem uma legislação federal que regula o exercício do franchising empresarial, da franquia empresarial no Brasil. A nossa primeira lei, ela data de 1994. Essa lei ela foi recentemente revogada, porque nós temos uma legislação novinha, saída do forno. Ela é de 26 de dezembro de 2019. É essa lei aí, 3.966 de 2019. Segundo essa lei, ela fala que para a implantação de uma franquia, o franqueador tem que fornecer ao interessado a circular de oferta de franquia, escrita em português, de forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente. E aí a lei vem e elenca 20 artigos, mais de 20 artigos. Na lei de 94 eram 14 artigos. O legislador de 2019 botou mais de 20. O que é isso? A circular de oferta de franquia, então, é um documento jurídico obrigatório que todo franqueador tem que entregar para todo potencial franqueado, com diversas informações sobre o negócio que esse potencial franqueado está olhando, se interessou, acha que pode ser para ele. Então, o que o nosso legislador pensou? Espera aí. Se eu tenho um potencial franqueado que está interessado num negócio, para ele poder fazer realmente um juízo de valor, para que ele possa efetivamente decidir se esse negócio é para ele, se não é, se ele gostou, se ele não gostou, eu tenho que apresentar informações para esse cara, né? A gente tem que abrir um pouquinho a caixa preta do franqueador. Eu vou colocar na circular de oferta de franquia informações sigilosíssimas, super estratégicas? Não. Mas são informações que o nosso legislador entendeu que são minimamente obrigatórias para que um candidato a franqueado possa avaliar a conveniência, possa avaliar a oportunidade de investir naquele determinado negócio. Então, circular de oferta de franquia é obrigatória.
De repente, o franqueador chama de alguma outra coisa, mas é uma circular de oferta de franquia e, para ter validade jurídica, tem que ter todas essas informações que eu vou mostrar para vocês. Se a gente conseguir, eu vou passar por todas as informações, mas qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é destacar para vocês o que é mais importante. Aquilo que eu quero que vocês tenham na cabeça, para quando vocês receberem esse documento, vocês já tenham na cabeça assim, isso aqui é importante. Isso aqui eu preciso ver com cuidado. Isso aqui eu preciso ler 2 vezes. Tá, o meu objetivo aqui é esse. Então, ao longo da nossa palestra, teve dúvida? Levanta a mão, pergunta, tá bom? Primeira coisa que vocês vão encontrar numa circular de oferta de franquia, o histórico. O histórico resumido daquele negócio. Como começou, aonde teve a primeira loja, era um negócio de família, não era um negócio de família, começou pequenininho, começou grande, começou no Rio, São Paulo, lá longe, enfim. A primeira coisa é abrir o histórico, é a certidão de nascimento do negócio. É interessante, mas não tem ali nada que seja uma informação extremamente estratégica, ou alguma coisa que vai fazer vocês mudarem de ideia sobre o investimento ou não. Mas é interessante saber um pouquinho do histórico, né? Acho que é bom a gente conhecer um pouquinho da certidão de nascimento. Segundo ponto, ele é mais interessante, a qualificação completa da empresa. O que é a qualificação completa da empresa franqueadora e das empresas relacionadas? Razão social, CNPJ. Com o CNPJ, você pode abrir seu computador, jogar ali no site da Receita, fazer uma pesquisazinha daquele CNPJ. CNPJ ativo, CNPJ bacana, pô, legal, né? Obrigações junto à Receita Federal tão cumpridas. Isso é bom, né? Então, eu acho que já é um primeiro indício bem bacana. Terceira informação. Isso daí eu quero que vocês prestem atenção, tirem foto, tenham na cabeça. Balanços e demonstrações financeiras. Gente, isso daqui, ó. Balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativa aos 2 últimos exercícios. Os 2 últimos exercícios fiscais. Não precisa ser balanço auditado, não precisa ser balanço certificado, nada disso. Mas eu tenho ali as informações de saúde financeira mínimas daquela empresa franqueadora. É bom a gente olhar com cuidado, né? Bom, o que eu posso falar também sobre isso? 2020, temos o último exercício fiscal de 2020. Eu vou ter muita empresa no último exercício fiscal com um pouquinho de dificuldade, né? 2020 foi um ano bem difícil, especialmente, acho que foi mais difícil que de 2021. Então, se você vê uma empresa que em 2019 está com balanço legal, 2020 de repente não está tão legal, pergunta, poxa, é pandemia? Fechou loja? O que aconteceu? Tá? Eu acho que é um ponto que vocês podem ter aí de atenção, mas não que 2020 seja absolutamente derradeiro. Eu acho que a gente tem que sempre fazer uma avaliaçãozinha de 2020 aí um pouquinho mais cautelosa. Ponto número 4, que também é importante. E vejam, apesar de eu estar aqui destacando para vocês o que é importante e o que não é importante, vocês não são advogados, ou pelo menos eu acho que a maioria não é advogado. E talvez a maioria também não seja um contador, alguém que tem uma experiência de olhar esses números. Então, apesar de eu estar aqui destacando para vocês o que é importante, não esperem que vocês tenham conhecimento absoluto sobre aquilo que está sendo apresentado, e nem eu espero isso de vocês. O que eu espero é que vocês tenham atenção e busquem ajuda especializada. É muito importante isso, especialmente para esse 4º item aí, que é o detalhamento das ações judiciais. É importante que o franqueador detalhe quais são as ações judiciais que existem contra aquela franquia que podem colocar, de alguma forma, em risco a continuidade do negócio. Então, assim, uma ação judicial onde haja o penhor da marca franqueada, né? Não é ação judicial trabalhista, né? Eventualmente de um ex-empregado, alguma coisa assim, porque uma ação trabalhista não coloca o negócio de franquia em risco. Mas uma ação relacionada à marca, né? Uma ação relacionada à concorrência desleal sobre aquele determinado modelo. Então, assim, quem vai ter condição de avaliar efetivamente o risco dessas ações judiciais é um advogado. Né? Então, é bastante importante que, se vocês efetivamente se interessarem por um determinado negócio, dá essa circular de oferta para um advogado dar uma olhada e realmente avaliar para vocês se existe algum risco, né, escondido ali ou não. Porque estou cansada de trabalhar com marcas que têm ação judicial. Gente, quem não tem? Qual é o empresário no Brasil que não tem ação judicial? Tem.
Acontece, mas não são todas as ações judiciais que são realmente um risco para o negócio e um risco para o seu investimento. Mas é bom que um advogado chancele essa avaliação. 5, descrição detalhada da franquia, descrição geral do negócio, quais são as atividades, né? Aí já não é o histórico, aí é exatamente o que é a franquia. Trata-se de uma franquia de frango frito, feitos especialmente com uma farinha, com um produto, numa determinada máquina, que frita uma determinada temperatura, enfim. Vai ter ali exatamente o que é a franquia, quais são as atividades do franqueado, tá? 6º ponto, o perfil do franqueado ideal. Referente à experiência anterior, escolaridade e qualquer outra característica obrigatória ou desejável. Então, o que normalmente tem? Se é requisito escolaridade mínima ou não, se é requisito trabalho anterior no comércio ou não, se é requisito algum conhecimento, se é requisito dedicação exclusiva. Esse é um ponto que eu preciso que vocês avaliem. Você está entrando num negócio que você precisa estar lá de domingo a domingo? Ou você está entrando num negócio que você só quer investir, você não quer estar lá de domingo a domingo? Tem franquias que você pode entrar só para investir, que você não precisa estar lá de domingo a domingo. Mas tem franquias que você precisa estar de domingo a domingo. E ali você vai ver nesse perfil do franqueado ideal. Tenham atenção a isso. É o item número 7. Requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do negócio. Isso é fundamental. Há franquias de todos os tipos. Descubram a que está dentro efetivamente do seu perfil. Façam uma avaliação sincera sobre a sua disponibilidade de tempo para se dedicar ao negócio que você está investindo, caso isso realmente seja necessário. Número 8, e isso também eu destaco. Avaliem, analisem, façam todas as contas. O número 8 diz sobre o investimento necessário para que você possa entrar nessa rede de franquia. O que tem que estar na circular de oferta? O total, o valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia. A gente fala muito de taxa inicial. Qual é a taxa inicial? 10 mil, 50 mil, 100 mil, 80 mil, né? O valor inicial que você paga ao franqueador para poder entrar. E o valor estimado de instalação, equipamento, estoque, caso seja necessário. Tem muita franquia de serviço que não tem nada disso, né? Então, se você está entrando numa franquia na Constância, por exemplo, você tem que ter um investimento de estoque inicial. Agora, se você está entrando numa franquia de prestação de serviço, muitas vezes não precisa, né? Então, olhem os números, levem a uma avaliação especializada. Também sobre números, informações sobre taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou qualquer terceiro, com a sua respectiva base de cálculo. Que valores são esses? Vocês também já ouviram falar em algum momento, royalty, né? Aquele percentualzinho mensal que você paga, seja sobre a sua receita líquida ou sobre o faturamento, né? Então tem o royalty, pode ser um percentual, pode ser um valor fixo, pode estar embutido dentro dos produtos. Já trabalhei com muitas redes de franquia que embutiam esse valor nos produtos que eram adquiridos. Isso acontece bastante. Então, isso tem que ser avaliado. Será que existe necessidade de aluguel de equipamento ou ponto comercial? Mais uma vez eu vou falar do frango frito. Eu estou chutando, tá? Não conheço, nem sei se é franquia. Mas, eventualmente, você tem que alugar uma fritadeira, né, deles especificamente, algum equipamento. Isso é muito comum de acontecer. Então, vocês precisam ter ideia sobre isso. Eu trabalhei uma vez para uma rede de franquia de sucos, que o franqueado tinha que adquirir umas máquinas, que não era máquina de fazer suco. Não, também. Eram umas máquinas de fazer suco, eram uns liquidificadores potentes, e também umas máquinas de selar a tampa do copo. Que o copo saía selado, você tinha que alugar essa máquina do franqueador. Se tiver esse investimento, tem que estar na COF. Taxa de publicidade. Tem redes que têm uma taxa de publicidade nacional e local, né? A nacional, o franqueador investe
em propaganda institucional para o Brasil inteiro. Quando você tem redes de franquias muito grandes, né, e tem uma taxa local que você é obrigatoriamente você como franqueado tem que investir. É o adesivo que você vai botar na sua vitrine, o papel que você vai produzir, o panfleto, enfim. Se tiver taxa de publicidade ou qualquer coisa semelhante que você pague periodicamente, está na COF. Seguro mínimo. Eu sou obrigado a contratar um seguro mínimo. Eu tenho que contratar um seguro de responsabilidade civil. Eu tenho que contratar um seguro contra incêndio. Enfim, se tiver, tem que estar na COF. Porque o franqueado, na verdade, agora, o candidato a franqueado, ele tem que saber tudo que ele vai gastar. Não só de investimento inicial, mas também durante a sua operação. Pelo menos, nem tudo que vai gastar, mas pelo menos o mínimo que ele vai ter que pagar para manter aquele negócio girando, né? Número 10. E esse ponto aqui eu quero destacar bastante. Eu não sei se vocês estavam aqui ontem. Ontem eu estava aqui com o Rogério Gama, que estava assistindo aqui a palestra do Romualdo, e o Rogério frisou muito isso. Nas perguntas, perguntaram assim, eu entrei numa franquia que foi uma furada, não deu certo, não tinha franqueado nenhum, eu fui a primeira franqueada e deu tudo errado, etc. e tal. E aí, como é que eu faço para evitar esse tipo de coisa? O Rogério falou, olha, você vai receber uma circular de oferta que vai ter ali todos os contatos de todos os franqueados daquela rede. Tem rede que tem 150 franquias, você vai receber um catatal de 150 telefones, e-mails, endereços, para onde você pode ligar, para onde você pode fazer contato. Pode ser que o primeiro não queira falar, mas alguém vai querer falar. Então, na circular de oferta, vocês têm essa informação que é valiosíssima. Os contatos da rede. Quem mais vai poder dizer se é bom, se não é, se é ruim? E mais importante, pergunta para quem saiu. Porque eu tenho que botar ali os contatos da rede, que estão na rede, e eu tenho que botar quem saiu também nos últimos 24 meses. Liga para quem saiu e pergunta assim, você compraria de novo? Porque, de repente, a pessoa saiu por algum outro motivo que não necessariamente uma insatisfação. Né? Sei lá, saiu porque se mudou, saiu porque viajou, enfim, por alguma outra questão. Você compraria de novo? Acho que é informação de ouro na mão de quem está pensando em comprar uma franquia. Política quanto à atuação territorial. Gente, também é bastante importante, tá? O que a gente tem normalmente no sistema de franquia? Você pode lhe ser garantido a exclusividade de atuação dentro de um determinado território. O que é território? Não sei, é aquilo que o contrato vai dizer que é território. Pode ser um bairro, pode ser um raio de distância, pode ser um shopping center, se for franquia de shopping center, pode ser até uma cidade ou um estado. Depende do modelo de franquia. Então, alguns dão exclusividade de atuação dentro daquele território, alguns dão preferência. O que é preferência? É falar o seguinte, olha, você tem preferência de atuação aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, se vier alguém falando assim, eu quero, você já tem a sua unidade. Aí vem outra pessoa, eu quero abrir uma loja no centro do Rio de Janeiro. O que o franqueador tem que fazer? Eu já tenho a minha unidade. Hanna, você quer abrir mais uma loja no centro da cidade do Rio de Janeiro? Você tem preferência. Tem o fulaninho aqui que está querendo abrir uma loja, mas você tem a preferência. Você quer? É isso. Se eventualmente eu não quiser, ele pode dar esse direito para outra pessoa que queira abrir. Mas isso tem que estar na circular de oferta. Eu posso prestar serviço fora do meu território? Eu posso realizar vendas online? O franqueador, caso ele também esteja operando, ele pode concorrer no meu território? Ele pode vender online? Gente, não tem sim nem não, não tem certo, não tem errado. Tem a regra pré-combinada. É aquela velha história, o combinado não sai caro. Mas vocês precisam ler, vocês precisam entender. Ainda hoje, eu vejo franqueados que assinaram um contrato sem ler.
Aí reclama. É porque a franqueadora vende online. Eu tenho o meu frango frito e a franqueadora vende pelo iFood. O iFood entrega, não tem limitação territorial. Então, existe ali algum tipo de concorrência, né? Mas se tiver escrito no contrato, é regra do contrato, né? Existe alguma regra de concorrência territorial entre unidade própria e franqueada? Isso que eu acabei de falar. Pode vender online? Não pode. Pode vender com parceiro? Precisa limitar? Isso tudo tem que estar no contrato. E é muito importante que vocês entendam onde e como vocês podem atuar. E o franqueador também tem que dar na COF informações completas sobre a necessidade de adquirir produtos, insumos específicos do franqueador para aquele determinado negócio, né? Vamos dar um exemplo aqui. Existem umas situações, uma rede de restaurantes muito famosa aqui no Rio de Janeiro, ela tem operações próprias e ela tem umas operações que usam a mesma marca, só que são do modelo Express. Então, tem o restaurante X e tem o restaurante X Express, muito tradicional aqui no Rio. O que ele faz? Ele obriga que os franqueados da rede X Express adquiram todos os insumos da fábrica dele. Tudo. Para poder padronizar. Só que os restaurantes dele, os restaurantes próprios, não. Os gerentes compram de quem quiserem. Pode? Pode. É legal? Legal quando eu falo assim, é bacana? É bacana? Não é bacana, né? É legal padronizar. Mas a verdade é que quem está na franquia X Express tem uma regra lá no contrato dele de que tem que comprar o produto da minha fábrica, ponto. Os fornecedores são esses, né? Ou então, o alface é do fulaninho, o queijo é do beltraninho. Isso tem que estar escrito. Porque isso também é um ponto de conflito, né? Às vezes o gerente da tua loja fala, putz, mas eu descobri um fornecedor que é melhor, o alface é mais verdinho, o queijo é mais fresquinho, é mais barato. Você pode até conversar com o franqueador, mas a verdade é que se você for obrigado a adquirir insumos de uma determinada loja, né, o frango frito, mais uma vez, coitados. O frango é de tal lugar, a farinha é de tal lugar, o óleo é de tal lugar. Se tiver essa obrigação, tem que estar na COF. Indicação do que é oferecido ao franqueado pelo franqueador. No que se refere a... Aí tem uma lista enorme, de tudo que é muito importante. É muito legal fazer um checklist para ver se na sua circular de oferta tem isso. Suporte, né? Como é que o franqueador me dá suporte? Como é que o franqueador faz a supervisão? É periódico, não é? Vem na minha loja, não vem? E existe algum serviço que é prestado pelo franqueador? Por exemplo, eu tenho um cliente que presta serviço de contabilidade, de marketing, sem cobrar nada mais por isso. Para os franqueados, né? Como é que é feita a incorporação de inovações tecnológicas à franquia? Né? Como é que eu faço, como é que eu atualizo a minha franquia? Por exemplo, esse meu cliente que é uma loja de suco, né? De repente vai chegar num determinado momento que a máquina melhorou, que a máquina de selar o copo evoluiu. Como é que isso é incorporado na minha loja? Só depois que eu assinar um novo contrato? Isso vai para frente, não vai? Eu preciso saber. Como é que é feito o treinamento? Bom, quem estava aqui na palestra do Romualdo viu, padronização. Como é que você dissemina a padronização? Com treinamento. E existe uma rotatividade, né? Qual é a periodicidade desse treinamento? É só quando a gente assina o contrato? Olha quantas pessoas já passaram na sua rede depois que você assina o contrato. Qual é a periodicidade disso? Eu tenho um manual de franquia? Como é que eu acesso esse manual? Ponto comercial. Você me ajuda? Você vai comigo verificar? Como é que é feito esse auxílio? Ou você não me dá auxílio nenhum? Isso precisa estar na circular de oferta de franquia. Todo o layout, os padrões arquitetônicos dessas instalações do franqueado. Né? Você me dá o projeto arquitetônico, eu tenho que correr atrás? Paga? Não paga? Mais uma vez, não tem certo e errado. Hanna, o franqueador melhor é aquele que me dá o layout da loja, enquanto o franqueador que não me dá é pior. Não, gente. Cada negócio é um negócio.
A gente só precisa saber se faz sentido. Né? Aquilo que está escrito, aquilo que teoricamente o franqueador te oferece, está fazendo sentido? Aí sim você vai ver se está adequado ou não, mas não tem melhor ou pior de acordo com aquilo que ele oferece. Informações sobre a situação da marca franqueada. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que o franchising é muito mais do que a marca, né? A marca é uma das coisas. Apesar da gente se referir à marca, né, todas as marcas franqueadas, a gente fala, né, Constance, Frango Frito, Hot and Tender, etc., Billy the Grill, você lembra da marca, mas o franchising é muito mais do que a marca. Né? O franchising é um conceito de negócio, conhecimento operacional, é um grande pacote, né? É uma sacola, assim, que nem essa, cheia de coisa. A marca está dentro dessas coisas. Mas a marca é fundamental. Como é que você tem uma marca no nosso país? Você faz um pedido a uma autarquia federal chamada Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Comércio, Desenvolvimento... Desculpa, a gente muda tanto de nome de ministério que eu já esqueci. Mas era o Ministério da Indústria e Comércio. Não é da Economia, não. Era da Indústria, Comércio, Desenvolvimento, não sei o quê. Acho que já tem outro nome, mas era por aí. O INPI, que a gente chama de INPI. Para os íntimos, INPI. O INPI recebe esse pedido de marca e te garante o direito de ter uma marca registrada ou não. É o INPI que garante esse direito. O que tem que estar na COF? A marca, o número da marca no INPI. Tem um protocolo, né, gente? Como tudo que é garantido pelo poder público no Brasil, tem um número de registro, tem um número de protocolo. Essa marca ela já foi concedida, ou seja, o INPI já analisou, já carimbou, já chancelou, ou não. É só um pedido, o INPI ainda vai olhar. Eu preciso dizer como está a situação dessa marca. Ah, Ana, mas pode ter franquia só com pedido de marca? Pode. Não é proibido. Ah, mas é mais seguro que a marca já tenha sido deferida, né? É mais seguro que a marca já tenha sido deferida. Mas pode ter uma franquia recém-constituída com uma ou vários pedidos de marca, não necessariamente marcas registradas. E há, inclusive, é mais difícil, mas há, inclusive, franquias que têm patente, que também é concedido pelo INPI. Há franquias que têm cultivares, que são sementes geneticamente modificadas, e aí já não é mais o INPI que dá, aí já é o Ministério da Agricultura. Então, assim, você tem que saber se aqueles direitos que estão dentro do seu grande pacotão estão legitimamente garantidos e concedidos pelas autoridades brasileiras. 15ª informação, a situação do franqueado após a expiração do contrato de franquia, com relação ao know-how da tecnologia do produto, ao processo. O que acontece com esse know-how? Depois que termina o contrato de franquia, o que acontece com esse know-how que eu recebi? Eu preciso rasgar o manual? Preciso devolver para você? Tem uma cláusula de confidencialidade? Como é que vai ser tratado isso depois que expirar o contrato? E o ponto que é o mais importante é como é que fica a implantação de atividade concorrente a essa franquia depois que o nosso contrato expirou. Ou seja, eu, Hanna, que sou franqueada de uma determinada marca, acaba o meu contrato, eu posso operar numa atividade concorrente do meu franqueador? Tudo posso, desde que não esteja proibido no contrato. Então, precisa estar na circular de oferta e precisa estar no contrato, caso haja alguma restrição de atuação dentro daquele determinado negócio. Fundamental. Senão, você não tem como saber, né? O que tem que estar na COF? O modelo do seu contrato. Ou o modelo do aditivo. Para que quando você for chamar o seu advogado, para quando você for chamar alguém que vai te assistir lendo aquela documentação, se a pessoa também possa olhar o contrato, para ver se o contrato e a circular de oferta, inclusive, dizem a mesma língua, né? O pior mundo é você ter uma circular de oferta que fala A e ter um contrato que fala B. Aí você tem um conflito naquela regra específica. Vale o quê? Difícil, né?
Então, você vai ter que ter um profissional que te ajude a ver se está contrato e circular de oferta falando a mesma coisa, senão complica. A indicação da existência ou não de regra de transferência ou sucessão. Ah, olha, eu me aposentei, estou aqui com o dinheiro da minha aposentadoria, vou investir, mas eu vou investir e eu quero deixar isso para os meus filhos, para os meus netos. Ih, peraí, não sei. O contrato de franquia é um contrato pessoal. Então, se eu, que tenho uma marca, concedo uma franquia para a Andressa, é porque eu acho que a Andressa tem condições de ser minha franqueada. Porque a Andressa já trabalhou no comércio, porque a Andressa tem ensino superior completo e a minha franquia exige isso, porque a Andressa tem bons antecedentes. Eu acho que a Andressa, ela também já foi franqueada de uma pessoa que eu conheço, ela é muito correta. Eu acho que a Andressa é boa para minha franquia. Mas será que o filho da Andressa é bom? Será que a pessoa que a Andressa quer passar essa franquia também é boa? Eu não sei. Então, não é assim, não. A franquia, mais uma vez, não é... Mais uma vez, não, que ainda não falei isso aqui, mas o Romualdo falou. Franquia não é sociedade. Você não está entrando numa sociedade. Não é direito de propriedade. Não é direito adquirido. Não é uma casa. Não é uma propriedade que você passa. É um contrato empresarial celebrado com você por um determinado período de tempo. Acabou. Se eu achar num determinado impedimento da Andressa, não vou falar aqui de nada ruim, então qualquer impedimento, se eu achar que o filho dela tem condições de assumir, eu vou celebrar um novo contrato, ele vai assinar COF, ele vai fazer treinamento, eu vou ver se ele é bom, se ele não é, porque a Andressa é boa, para o filho dela, não sei. Então tenham ciência de que, se tiver alguma regra de cessão ou transferência do seu negócio, tem que estar na circular de oferta, você precisa entender. Indicação de todas as penalidades, multas ou indenizações. É para que o candidato a franqueado já logo veja onde é que está o sinal vermelho. Ah, Hanna, contrato que tem multa, que tem penalidade, é um contrato ruim, né? Não. Se não for excessivo. Às vezes eu pego contratos assim que são excessivos, em multas, penalidades, não é legal, né? Acho que tem que ter. A multa e a penalidade, ela tem um efeito muito interessante, que a gente fala que é um efeito duplo. O primeiro efeito é você se constranger, é você constranger a pessoa de infringir. Não, peraí, eu tenho uma multa, tenho uma penalidade se eu infringir essa situação, então eu vou andar na linha. Então esse efeito psicológico da multa, ele é positivo. E o segundo efeito é o efeito realmente de se ressarcir, de se recompensar de um determinado dano, em razão de você ter infringido uma obrigação. Mas, poxa, um contrato cheio de multa... Pode falar. É possível fazer um contrato de uma franquia onde o franqueado seja um CNPJ? Porque aí a sucessão aconteceria? Não, então, isso não influencia na sucessão. O que ele perguntou? Você é o Rodolfo. O que o Rodolfo me perguntou? Ah, eu posso fazer, então, um contrato de franquia com o CNPJ para facilitar a sucessão? Não. Não. E você já estava pensando em burlar a regra. Não. O que acontece? Normalmente, o contrato de franquia, ou, pelo menos a circular de oferta de franquia, você assina com o seu CPF. Né? A gente chama de pessoa natural. A pessoa física, não, pessoa física não existe, o nome correto é pessoa natural. Você assina com a pessoa natural no CPF dela. E você normalmente dá um prazo para ela, X, de constituir uma pessoa jurídica e de ter um CNPJ para assinar o contrato de franquia. Mas isso não quer dizer que você possa incluir sócios que não estejam previamente aprovados. Então, se eu tenho uma franquia e você assina a minha circular de oferta, eu falo, Rodolfo, você tem 90 dias para constituir uma pessoa jurídica para assinar meu contrato. Ou, vamos assinar o contrato nós, você, Rodolfo, e você, durante o nosso contrato, tem 90 dias para constituir uma pessoa jurídica. Você vai falar, Hanna, eu vou constituir aqui com o Lucas. Vou falar, Rodolfo e Lucas, beleza. Não, Hanna, olha só, a gente está reformulando agora aqui e a gente quer colocar o Patrick na sociedade.
Aí eu vou investigar o Patrick. Se o Patrick não for legal, eu vou falar, aí, Rodolfo, pode não. Eu preciso ter ciência de quem você está trazendo, que é para justamente evitar essas movimentações. Porque quando você assinar a circular de oferta, eu vi que o Rodolfo era um franqueado bacana. Rodolfo tinha experiência prévia, o Rodolfo já tinha trabalhado na minha área de atuação. Eu gostei do Rodolfo. Eu aceitei o Lucas. Mas o Patrick não. Ih, o Patrick não. Tá? Então, assim, isso tudo está dentro do contrato de franquia. O que eu preciso saber? Sobre a existência de cota mínima de compra junto ao franqueador ou junto sobre qualquer terceiro. Você precisa colocar isso na sua contabilidade para avaliar se vale a pena ou não. Um outro ponto que é bastante interessante, e é legal que vocês tenham em mente, não para saber fazer um juízo de valor sobre aquela determinada franquia, mas para saber como é que você vai se comportar dentro dessa franquia, que é a existência de conselho ou associação de franqueado, as suas atribuições, os poderes, os mecanismos de representação. É interessante porque, eu não sei se vocês estão familiarizados com essa denominação de conselho ou associação, conselho ou associação de franqueados, que é o seguinte, não é obrigatório, tá? Mas o que se desenvolveu ao longo do caminho do franchising aqui no Brasil? Os franqueados de redes grandes, eles queriam ter um espaço para poder trocar ideia, né? Franqueado tem muita ideia. Então, eles queriam sentar juntos e trocar ideia. E aí eles foram, em determinados franqueados, determinadas marcas, foram se juntando, se associando à revelia do próprio franqueador. Mas acabava que isso não era muito legal. Porque ficava quase que um jogo como eles contra a gente, não é contra, né? A franquia é a favor. Então, o que os franqueadores começaram a fazer? Eles mesmos, proativamente, já instituíam um conselho de franqueados, onde eles davam assento no conselho aos franqueados que estivessem em condições de elegibilidade para sentar nesse conselho junto com o franqueador. Então, periodicamente, esse conselho se reúne, tem reuniões. Eu consegui um preço melhor nesse produto. Eu consegui isso aqui de forma melhor. E o que você está fazendo com o fundo de marketing? Saiu publicidade, saiu propaganda? Teve Jornal Nacional, não teve? Enfim, é um lugar, é um órgão instituído dentro da franqueadora que congrega os franqueados. Franquia boa tem conselho? Não. Franquia ruim tem conselho? Não. Pode ter, como pode não ter. Depende da maturidade da marca, depende da maturidade da rede. Teve gente que instituiu o conselho e acabou com o conselho. Enfim, depende. Mas se tiver conselho, 10 minutos. Se tiver conselho, se tiver associação, tem que informar na COF e tem que dizer como funciona. Importante, regra de limitação à concorrência entre franqueador e franqueado. E entre os próprios franqueados. Mais uma vez, né, isso é muito, muito delicado. A gente discute muito na parte jurídica do franchising sobre canibalização. A gente fala muito sobre isso, né? Como é que você consegue instituir a área de atuação sem canibalizar aquela determinada operação. Isso pode acontecer com o franqueador atuando, ou entre franqueados. Quais são as regras, então, de concorrência? O que eu tenho que observar? Tem que estar na circular de oferta. E, finalmente, o 22º item. Eu falei para vocês, já eram 22 itens. A especificação precisa do prazo contratual e das condições de renovação. Mais uma vez, contrato de franquia é o contrato que eu celebrei com ela durante aquele determinado tempo. Eu sou obrigada a renovar o meu contrato? Não. Nem eu sou obrigada como franqueadora, nem ela como franqueada. A gente está de mãos dadas durante aquele prazo. Passou aquele prazo, ninguém é obrigado a renovar. Não existe direito adquirido. É por isso que eu falei que não adianta você investir numa franquia, porque você se aposentou e que você quer deixar para o seu netinho. Porque você não tem direito adquirido sobre a sua atuação naquela franquia. Não é apartamento, não é casa, não é barco. É contrato empresarial, que tem tempo de começar e tem tempo, principalmente, de terminar.
Se eu tenho regra de renovação, tem que estar no contrato. O que normalmente existe? Olha, passado o prazo do nosso contrato, se você quiser renovar, se a gente quiser renovar, a gente vai te notificar antes. Olha, daqui a 6 meses vai expirar o nosso contrato, você é um franqueado legal, você é bacana, você pagou os royalties, a gente se dá bem, eu quero que você continue. Mas, para você continuar, você precisa atualizar o layout da marca. Muito comum. Vocês veem como consumidores, as marcas se atualizam. Preciso que você atualize o layout. Eu preciso que você me apresente um novo contrato de aluguel. Se for uma loja física num ponto, preciso de um contrato de aluguel. Preciso de um seguro novo. Preciso que você assine um novo contrato. Gente, franquia muda o tempo todo. A regra muda o tempo todo. Eu costumo dizer que franquia, você está trocando o tempo todo a roda do carro com o carro em movimento, porque o negócio está acontecendo. Os problemas vão surgindo, as questões vão acontecendo, a gente vai ajustando. Ajusta, ajusta, ajusta. Então, vamos supor, seu contrato tem um prazo de 5 anos. Em 5 anos aconteceu muita coisa, você precisa assinar um contrato novo. Você vai receber uma circular de oferta nova e você vai assinar um contrato novo. Então, se o teu contrato de franquia possibilita a renovação, as condições de renovação têm que estar na circular de oferta e no contrato, é claro. Então, olhem isso também. Como último ponto, né, sobre a parte jurídica da circular de oferta, o que eu digo para vocês? Vocês estão aqui frequentando os estandes, olhando, né, para as marcas e tal. Ninguém aqui vai sair desse 12 de novembro com circular de oferta de franquia assinada. Ninguém aqui vai fazer isso. Por quê? Olha a quantidade. Eu passei para vocês 22 itens, com subitens. A gente falou o quê? De mais 100 informações. Como é que você vai ler, avaliar, processar 100 informações aqui na feira? Claro que não. Então, vocês precisam de um tempo para avaliar isso. E o nosso legislador entendeu que, no mínimo, 10 dias tem que se passar entre o momento de você receber a circular de oferta e você assinar um contrato. Ou você fazer um pagamento. Então, ninguém aqui vai assinar contrato, ninguém aqui vai assinar circular de oferta, ninguém aqui vai pagar nada que se refira à franquia nesse momento. Né? Então, isso aqui é uma degustação de produtos e serviços. Tá? Ninguém vai celebrar nenhum ato jurídico aqui dentro. Precisa de advogado, precisa olhar, precisa analisar, precisa conversar. Tá? Então, assim, são 10 dias. Isso está garantido na lei. Últimos pontos de atenção. A circular de oferta tem que estar em português. Era muito comum a gente que trabalha com franquia internacional encaminhar para candidatos a franqueados circulares de oferta em inglês, e o franqueado falava assim: eu declaro que eu domino plenamente o inglês, eu estou de acordo. Isso passava. Agora, depois da lei de 2019, não passa mais. Então, o Subway, se o Subway estivesse aqui, e você quisesse uma franquia do Subway, você ia receber para analisar uma circular de oferta de franquia de 300 páginas. Porque eram 150 páginas em inglês, mais 150 páginas em português. Tem que estar em português. Tá? Reforçando aquilo que eu falei com vocês desde o início. Cautela. Utilizem ajuda especializada. Procurem um advogado. Procurem um contador. Né? Leiam vocês também. Levem as suas dúvidas. Veja se o documento é atualizado. Veja se o documento é detalhado. Veja se o seu franqueador, né, os representantes do franqueador, têm disponibilidade para tirar dúvida. Dúvida todo mundo tem. Então, assim, eu acho que é um bom indício você ver se o seu franqueador, o seu potencial franqueador, tem disponibilidade para tirar sua dúvida. Veja se ele te dá a possibilidade de negociar o contrato. Contrato de franquia não é contrato de adesão. 5 minutos. Não é contrato de adesão. O que é contrato de adesão? É aquele contrato... Não estou reclamando do contrato de adesão, não. Vejam. O contrato de adesão existe. Qual é o exemplo? Eu vou na Claro, comprar meu celular e adquirir o plano Claro mais 100. Aí você assina aquele contrato. Contrato de adesão. O que é contrato de adesão? Que você não negocia. Né? Se eu sentar ali, ler o contrato da Claro e falar, não...
Tem uma multa, tem isso, está falando que o serviço pode ficar indisponível. Vem cá, gerente, negocia comigo. Eu não quero o serviço disponível. O gerente vai rir de mim, né? Não tem, você não negocia. Isso é o contrato de adesão. Contrato de franquia não é contrato de adesão. Você pode negociar. É claro, você vai pegar o contrato de franquia e fatiar ele completamente e virar um Frankenstein? Não, não vai. Porque franquia é padrão. Então, o contrato ele vai seguir, de maneira geral, um padrão para todo mundo da rede operar mais ou menos igual. Mas tem um detalhe ou outro que pode ser flexibilizado. Será que seu franqueador tem, pelo menos, a disponibilidade de te ouvir? Eu acho que isso é um bom indício. Não existe relação de consumo, tá? Não tem 7 dias para desistir. Não tem pedir dinheiro de volta. É relação empresarial. Então, coloquem isso na cabeça. O franqueado, ele é um empresário autônomo. Ele não é consumidor do franqueador. Ele não é sócio do franqueador. E ele não é parente do franqueador. Ele é um parceiro de negócios com vínculo contratual. Ponto. Acabou. É muito específico. Não existe relação de trabalho entre franqueador e franqueado. Quem estava aqui vendo o Romualdo falou, não dá para demitir o franqueado, né? Não, não dá para demitir o franqueado. Você tem um contrato a se cumprir. Eventualmente, você até pode... aquele franqueado pode acabar saindo da rede por descumprimento contratual. Mas é descumprimento contratual dentro de uma relação empresarial. Óbvio. E mais importante, não existe relação de trabalho entre o franqueador e os funcionários do franqueado. E não sou eu que estou dizendo isso, não é porque eu acho. Já está na lei. A lei de 2019, inclusive, fortaleceu esse ponto. Então, o franqueado que assume obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus funcionários, assume por conta própria. Não existe responsabilidade solidária, subsidiária, terceirização de serviço, não. Você contrata porque você precisa contratar para poder executar a sua atividade empresarial. Ponto. Levem isso em consideração também. O franqueador não vai vir te socorrer porque ele não tem por que vir te socorrer numa eventual impossibilidade ou seja lá o que aconteça, que você não conseguiu cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus funcionários, tá? Por último, gente, não tem garantia de sucesso. A gente está aqui falando que o franchise é um modelo de operacional que a gente entende que é bacana, que é legal, que é padronizado, que alguém já foi lá, testou, foi bom, a marca é conhecida, etc. e tal, mas é garantia de sucesso? Não. Depende em larga escala de comprometimento, de envolvimento, de dedicação. É claro que, estatisticamente, você tem franquias mais dando certo do que dando errado se você estiver empreendendo sozinho. Não obstante, não é garantia de sucesso. Isso é muito importante ter na cabeça, tá? Meu contato, meu e-mail, quem tiver dúvida, quem quiser comentar, tirar qualquer problema, fiquem à vontade, vai ser um prazer responder. Não precisa necessariamente ser vinculado a isso, pode ser alguma outra pergunta, se eu puder, se eu tiver condições, se eu souber, eu respondo. Em relação ao item 15, tem algum limite legal em relação, tipo, você acabou com a relação de franqueado e franqueador, tem 10 anos que você não pode atuar na área. Tem algum limite legal em relação a isso? Tem. A obrigação de não concorrência está pacificado na nossa justiça com um período máximo um período médio, pelo menos, de 2 anos, dentro de um determinado território, que seja um território pelo menos igual ao seu território de atuação. Então, tem limitação de tempo e tem limitação de território. Não pode ser no mundo inteiro pelo resto da vida. Gente, chegamos ao fim. Temos livros? Temos, para sortear. Você que vai fazer o sorteio. Qual é o primeiro? Você que escolhe. Tem esse daqui que foi lançado ontem e tem esse aqui do Rogério. Bacana. Livro do Rogério Gama, 101 perguntas sobre o franchising. Eu li, eu recomendo, é muito bom. Quem nasceu aí em 1970? Gente, mentira. De primeira. Incrível. Parabéns, parabéns.
Ah, o livro de 30 anos da BF. Gente, que peso. É. Ó, esse livro é caro, hein? É caro e lindo. É caro, hein? Lindíssimo. Custou um dinheiro, hein, pra fazer. Tá bom, é sempre data de nascimento, né? Não, Não? qualquer coisa, qualquer pergunta que você queira fazer. Vê se alguém aí é fora do Rio, que tem umas imagens tão lindas do Rio. Alguém aqui é de fora do Rio? Ih, dancei. Alguém aqui de fora do Rio nasceu em Balançado 1985? Mentira. Você é da onde? Gente. Foi armado, Parabéns, né? parabéns. Gente, foi um prazer. Aproveitem a feira. Eu fico à disposição aqui para o que vocês precisarem, mas a gente espera que vocês tenham excelentes negócios, excelentes oportunidades. Muito obrigada, viu? Obrigada, Hanna. Obrigada.